Vamos lá então. Transferências de calor. Bom, agora a gente vai falar sobre o que está acontecendo lá fisicamente, né? O fenômeno físico, fisicamente, com essa troca de calor na nossa água. Né? Então, o resfriamento da água por evaporação, dá-se pela transferência de calores latente e sensível. Tá? O calor latente, a gente vai ver depois o que é o calor latente. É a evaporação de uma parte da água circundante. Ele corresponde a 80% de remoção. Vejam como o processo se define. Né? Quando a água troca de estado físico, ou uma parte dela troca, não pode ser, se trocar toda a gente fica seco o nosso coisa. Não, quando uma parte dela troca de estado físico, né, 80% de calor é removido. E existe o calor sensível, que é a diferença da temperatura entre a água e o ar. 20% apenas. A gente vai ver agora o que é o calor sensível. Mas tenha em mente que o calor latente é o que mais remove calor no processo de transferência, né, dentro de uma torre de resfriamento. Oh, mas pareceram algumas formas que talvez você já tenha visto aí no colégio, aí no ensino médio, ou até no Enem, quem sabe em algum curso. Mas não se assustem, não vamos entrar na parte matemática física do processo, que isso aqui, o que importa é que eu quero que vocês entendam como funciona. Mas não posso me furtar de citar certas relações matemáticas, né, pessoal? Calor sensível é o calor que uma substância tem para mudar a sua temperatura. Nada mais é a quantidade que é expresso em calorias, de calorias que eu tenho que dar para a substância para ela aumentar a temperatura em 1 grau. Né? Então eu preciso, né, de uma quantidade de calor que eu tenho que dar para essa, né, fornecer para essa substância para ela ganhar 1 grau. Né? 1 grauzinho. Então é o calor sensível. Lembre que é apenas 20% da remoção de calor é dado por isso aí. Tá? O que essa fórmula diz aqui? Já deve ter visto essa fórmula aqui no meu tempo, a gente chamava de Ki-macete. Né? Isso quando eu fiz vestibular no começo dos anos 2000. Então, esse delta, pessoal, para quem não sabe, na matemática, ele chama... a gente pode abrir ele como diferença de temperatura final menos inicial. Né? Então você pode abrir aqui como QF menos QI. Né? É um delta. Ele aparece aqui também. É um delta. M, a massa, né? A massa de água que está mexendo no processo, a massa da substância. Né? O C é uma constante, né? Uma constante, é o calor específico. Né? Na água é 1. A água é 1 caloria por grama por grau Celsius. É um tabelado. Não vou entrar aqui nesses meandros de coisas, mas para vocês terem uma ideia, o alumínio é 0,21 e o gelo é 0,5, que é a mesma água, só que tem outro estado físico. Né? Existe toda uma explicação por quê. Né? Mas enfim, aqui a água é interessante, que a água é o maior, veja. Né? Tu tem que dar... Se a água é 1 caloria por grama por grau Celsius, e o alumínio, que vocês têm ideia do alumínio, o metal das latinhas, é 0,21 calorias por grama por grau Celsius, vocês têm que dar mais calor para a água, e é bem, digamos, plausível, né? Tem que dar mais calor para 1 grama de água para ela ganhar 1 grau do que para 1 grama de alumínio. Né? O alumínio tu dá 0,21 caloria, ele ganha 1 grau. Para a água tu tem que dar 1 caloria para ela ganhar 1 grau. Compreenderam? Acho que está mais ou menos simples, né? Então, e o ΔT, né, no intervalo de uma diferença de temperatura final e inicial.
todos os processos que se ser, né, eles têm que ver antes e depois, inicial, final, inicial. Final, inicial. O calor latente, pessoal, é nossa outra variável. O calor latente é o calor que uma substância tem ao mudar de estado físico. Então, cada substância tem um calor latente específico em o seu estado físico, né? Aqui sim é a explicação, se eu vou abrir, a gente abre um leque muito grande, mas basta saber que existe a fórmula ΔQ, calor final menos calor inicial, é igual a massa vezes o calor latente, que é essa constante física, né? Geralmente também se expressa em calorias, tá? Então, tendo essas formuletas aqui em mente e elas existentes, né? Já basta e vocês tenham conhecimento dela. Tá, pessoal? Sempre tendo em mente que o calor latente é a forma com que que mais tem troca de calor na torre de resfriamento. Bom, agora esse eu posso dizer que é o slide mais importante, eu acho, dessa segunda parte do vídeo, pessoal. Os fenômenos físicos envolvidos. Eu vou destrinchar alguma coisa aqui, vou falar, mas isso aqui é o que rege o procedimento das torres de resfriamento. Tá? Aqui é figurinha carimbada para a questão, para a prova. Estou dando a dica. Porque é muito importante. Pessoal, transferência simultânea de calor e massa. No processo há uma diferença de concentração entre a água, fase líquida, e a água, fase vapor, umidade do ar. Se vocês bem percebem, os estados físicos da matéria lá, né, existe uma diferença de concentração das moléculas, né, na água, elas estão um pouco mais próximas, do que na fase de vapor, que estão mais separadas, né? Essa é a força motriz do processo. Percebam? Faz com que a água, na fase líquida, tenha uma tendência a equilibrar a concentração com a fase gasosa, umidade do ar. Então, essa diferença de concentração é a força que rege o processo. Percebam a informação. O calor latente da água, volto a dizer, é a terceira vez que eu falo nele. Para a água passar para a fase vapor, para trocar de estado físico, um fenômeno físico, porque a água continua sendo água, né? Ela necessita de energia, que é obtida na forma de calor da água que permanece na fase líquida, resultando no resfriamento desta última dela. Então, a água, ela vai remover, a fase de vapor remover um calor. Tá? Percebam, lembrem, o exemplo que eu tenho disso é do suor, ou quando você pinga álcool nas mãos. Agora o álcool está muito em voga, né? Quando você está com calor, está suando, o que é o suor no corpo da gente? É um sistema de arrefecimento, simples assim. Tá com calor, nosso corpo ele fica molhado pelo suor, vem o vento e seca. Seca esse suor e tu te refresca. Vamos mais para um exemplo. O álcool te refresca porque esse suor, que também ele tem vários compostos minerais ali, mas essencialmente é água, né? Ele troca de estado físico. Ele sai da líquido para o gasoso e precisa de energia. E da onde que ele tira? Da tua pele. Né? E tu te resfria. O álcool. Pinga álcool na tua mão, passa um álcool gel e deixa pegar um vento. O álcool, nem só álcool gel, mas o álcool outro mesmo, normal. Na hora fica geladinho. Porque ele está evaporando. E ele precisa de energia para evaporar. E tira de ti. Tá, pessoal? Eu vou ler de novo
esse parágrafo, isso aqui é muito importante. Para a água passar da fase vapor, ela necessita de energia, como dei os exemplos, que é obtida na forma de calor da água que permanece na fase líquida. Então, ela precisa trocar de estado, né? E remove o calor da... Né? Tem água no estado vapor e líquido, então ela remove do líquido e resfria o líquido. Tá? Resfria a água no estado líquido. O processo vital da torre de resfriamento. Tá? Eu já tinha citado a mente de trabalho, vou de novo. Quanto mais seco estiver o ar, maior será a força motriz. Opa. E também a tendência da água evaporar. Beleza! Pegar uma torre de resfriamento que tiver em Brasília lá, né, um lugar mais quente assim, e seco, esse teu processo vai andar com uma beleza, né? Resultando assim em maior quantidade de calor removido, que é o que a gente quer, né? E consequentemente menor temperatura da água resfriada. Uma beleza. Já vejo problemas disso em áreas como aqui no sul do país, no inverno, né? Aí tem que entrar em engenharia para ver como fazer. Tá, pessoal? Entenderam? Esse slide é muito importante. Tá? Vamos em frente. Estou quase acabando. O tratamento da água. Pessoal, aqui eu não vou falar muito, né, sobre cada uma dessas etapas, porque já vimos isso por 2 vezes pelo menos no curso. Né? O tratamento da água potável, tratamento de efluentes. Aqui, como essa água ela é uma água de processo, né, a gente precisa dela, então tem que cuidar, porque essa água, alguma hora ela vai entrar em contato com outras coisas. Tanto é que esse processo que, quando entra o ar ali embaixo e dos respingos, um vídeo aparece muito, no vídeo explicativo aparece muito isso. Ela fica numa piscina ali embaixo, ali aberta, né? Então ela precisa, então tem que ter cuidado. Né? Menos dia, mais dia vocês vão ter que dar uma tratada nela. Porque ela pode, né, contrair sólidos sedimentáveis ali, até mesmo proliferação de algum tipo de alga, alguma coisa, de repente a temperatura que tu trabalha fica uma temperatura boa para proliferar a alga, enfim, existe. Eu não vou entrar muito assim, mas tenho em mente que essa água precisa ser tratada em algum momento. Né? E lá entra o técnico de análises químicas lá, para dar uma olhadinha lá na água, pega lá, ver como é que tá, né? Ver se tem muitos sais dissolvidos, para evitar incrustação, ver se não tem sulfatos dissolvidos lá, não tem cálcio e magnésio e outros que deixam a água dura, todo aquele processo. Então, ela será tratada em algum momento. Mas eu não vou falar, cada um que você já sabe o que acontece nesses processos. Avaliações e desempenho. Cara, galera, né, é um processo. Né? Então, não pode deixar apertar um botão e virar as costas e deixar. E pelo que vocês viram nas fotos ali, são megas estruturas alguns, né? Então, tem que funcionar bem, adequado, e para isso precisa de manutenção. A avaliação do estado físico e das condições operacionais. Pô, vamos ver como é que tá lá, né? Tá bem, tá funcionando, não tem vazamento, porque com água quente, dilata, esfria, dilata, esquenta, dilata, esfria, contrai, né? As tubulações, então, pode ser dado por visitas técnicas, né? Que nelas existem as inspeções regulares, né? A saúde de uma indústria, do teu trabalho, da tua vida. Eu digo da tua vida, né? Porque é manutenção, né? Dar atenção às coisas. Medições, tu vai ter uma tabelinha, tu vai ter um Excel com coisas, com parâmetros que tu controla, que tu percebe se está indo bem ou não. Checagem dos componentes, válvulas, injetores, a própria colmeia, outras partes, os ventiladores, os propulsores, né? Ou personalidade do conjunto, tudo está funcionando junto. Ah, não, se eu ligo o rotor para
o, para a injeção de água. Ah, não dá, tem que ter todo mundo junto, né? Então, como é que está esse processo? Né? Análise de desempenho. Bom, agora vamos refinar. Depois de chegar, fazer essa manutenção, vamos ver se agora se o processo de resfriamento está afinado. Então, exige uma equipe técnica de longa experiência. Aí tá. Né? Seja treinada para isso. Né? Existem empresas que trabalham com isso. Né? Às vezes tu tem a tua empresa lá e não tem por que tu ter uma pessoa que trata só disso, de análise de desempenho. Então tu contrata uma outra empresa para arrumar, enfim. Né? E essa equipe de longa experiência, ela tem que ser treinada seguindo algumas normas. Né? Então existem duas normas que são bastante usadas no nosso país para esse tipo de coisa. Né? Para esse tipo de coisa, é o tipo de processo que é as torres de resfriamento. Né? É a ABNT-NBR 9792 de 2015, né? No Brasil, que vai lá, tem tudo como fazer essa checagem, essa manutenção, e a ATC 105-2000, que é dos Estados Unidos também, que processa. Percebam que tem essa norma aqui porque o processo de torres de resfriamento começou lá. Né? Começou no final do século XIX nos Estados Unidos. Foi lá que começou esse processo, né, de ter as torres de resfriamento para as operações industriais. Nas primeiras 2 décadas do século posterior, do século XX, foi muito usado nos Estados Unidos, muito mesmo. Assim, Então, tanto torres de tiro, essas de tiro natural, que são as hiperbólicas, aquelas, né, enormes, depois essas que eram bastante usadas, depois para a década de 30 do século passado, do século XX, apareceram as torres essas forçadas com os ventiladores. E no Brasil aqui chegou na década de 50 do século passado. Tá, pessoal, para vocês terem uma ideia. Tá? Estamos encerrando mais uma aqui, uma informação adicional. Isso aqui não está... A apostila não trata muito, não fala, mas é interessante porque essa imagem ela é chamativa, assim, né? Tu vê isso muito em filme, em desenho. É a torre de tiragem natural. Né? É um dos tipos de torre de resfriamento. Ela é natural porque ela não tem, ela não tem um ventilador sugando vapor, como das outras, que tem tiragem forçada, que tem um ventilador em cima. Porém, são estruturas enormes, né? De 100 metros de diâmetro, né? Por 200 ou 300 metros de altura. Né? Mas o princípio é o mesmo, só que não tem esse rotor em cima. Né? Então eu trouxe para vocês aqui, está em espanhol, mas não tem problema. Né? É só para vocês terem ideia que existe uma entrada de água quente, essa água é aspergida, né? Ela é pulverizada. E existe uma colmeia aqui, né? Uma série de canos, essa água vai descer de novo. E nesse processo, desculpe, o formato, o ar entra por aqui, né? Ele entra, mas não existe... Eu já vi modelos que tem ventilador, mas aqui não tem. Entra e existe pelo esse formato hiperbólico, né, e pelas condições de engenharia aqui dentro, esse formato faz com que exista um fluxo ascendente. Então ele vem e vai embora e vai resfriando. Mesma coisa aqui, mesmo, né, existe até mesmo processo, tá, pessoal? Só para deixar, usinas nucleares e usinas termoelétricas usam muito, tá? E para finalizar, quem lembra dessa cidade aqui, pessoal? É Springfield, do Simpsons. E aonde que o Homer Simpson trabalha? Uma usina nuclear. E olha o que aparece aqui. As torres hiperbólicas de tiragem natural, levando o ar embora. Ah, pessoal, com essa imagem eu encerro a aula de hoje. Foram 2 videozinhos curtos, né? Porém, bastante enriquecedores para hoje. Tchau, pessoal. Até mais.